abstenha-se de paixões carnais. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 11 de dezembro. Parece haver uma tentação contra a qual você tem de lutar constantemente, mais do que contra outras? Qual é essa tentação? É sexual? É de comer algo que você não deveria ou de ficar perturbado com a mesma pessoa repetidamente? Você é tentado a gastar dinheiro que realmente não precisa gastar? Há coisas que você pode fazer para garantir que não vai ceder a essa tentação, nem permitir que ela o conquiste. No tocante a isso, hoje quero lhe falar sobre uma passagem que o ajudará a vencer a tentação. Quando Pedro escreveu aos cristãos do primeiro século, aqueles crentes tinham se entregado ao Senhor havia pouco tempo. Ao serem salvos, eles foram literalmente libertos de um mundo romano perdido, repleto de pecados de todos os tipos, incluindo uma grande quantidade de vícios sexuais e diferentes formas de carnalidade, todos considerados aceitáveis naquela sociedade. Agora, aqueles crentes estavam vivendo para Jesus. Por querer agradar a Ele, eles estavam se esforçando para viver vidas santas. O ambiente pagão em que viviam, porém, fazia com que se sentissem muito fortemente a atração do pecado. A sociedade em que aqueles crentes viviam celebrava a carnalidade e ostentava sua devassidão. Isso significa que os crentes da igreja primitiva eram constantemente confrontados pelos padrões muito baixos daquele mundo. Cercados por pecados, eles tinham de resistir constantemente à atração do pecado e não permitir serem puxados de volta aos seus antigos estilos de vida. Para ajudá-los a resistir à tentação de cair em pecado, Pedro lhes disse: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. A palavra exorto provém do grego parakaleo, composto pelas palavras para e kaleo. Para significa ao lado, como em alguém que se aproxima de outra pessoa. Kaleo significa chamar, acenar ou suplicar. Porém, quando essas duas palavras são unidas para formar parakaleo, esta apresenta a imagem de alguém que tem algo tão importante a dizer que se aproxima do ouvinte, chegando-se o mais possível a ele. Então, começa a literalmente implorar-lhe que tome alguma atitude. Essa pessoa clama com urgência, suplicando ao ouvinte que ouça o que ele tem a dizer e faça o que ele está sugerindo. Assim como o pai na fé, Pedro se aproxima de seus leitores e começa a clamar a eles, implorando-lhes fervorosamente que escutem o conselho que ele está prestes a lhes dar. Quando os leitores de Pedro viram a palavra parakaleo, suplicar, entenderam ser uma luz intermitente para atrair a sua atenção. Sem dúvida, eles entenderam também que Pedro se sentia muito arrebatado pelas palavras importantes que estava prestes a lhes falar e queria que eles ouvissem com atenção o que tinha a dizer. Porém, como observado anteriormente, ver 14 de janeiro, no primeiro volume desta série, a palavra parakaleo era também usada como uma palavra militar. No antigo mundo grego, antes de os líderes militares enviarem seus soldados para a batalha, eles os chamavam para lhes suplicar. Em vez de esconder dos soldados a dolorosa realidade da guerra, esses líderes reuniam seus soldados e lhes falavam francamente sobre os potenciais perigos do campo de batalha. Aqueles oficiais também contavam aos seus soldados sobre as glórias de
conquistar uma grande vitória. Eles não ignoravam os perigos da batalha. Eles se aproximavam de seus soldados e os encorajavam, exortavam, suplicavam, imploravam e lhes pediram que mantivessem um moral elevado. Estufassem o peito, olhassem o inimigo de frente, olho no olho e encarassem suas batalhas com bravura. Em função de a palavra parakaleu ser também amplamente usada desta maneira, os leitores de Pedro entenderam também que agora ele estava lhes falando como general na fé. A palavra suplicar lhes dizia enfaticamente que disciplina e uma mentalidade de guerra rígida e comprometida seriam necessárias se eles quisessem cumprir o que ele estava prestes a ordenar-lhes que fizessem. Pedro prossegue dizendo aos seus leitores: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Perceba que Pedro os chama de peregrinos e forasteiros. A palavra forasteiros provém do grego paroikos, que descreve um indivíduo que vive entre os cidadãos de uma nação, mas não é um cidadão. Ele é um estrangeiro ou forasteiro naquela nação. Mesmo que possa ter recebido o direito legal de morar ali, ele não tem o mesmo direito de um cidadão legal de participar da sociedade. Usando essa palavra, Pedro lembra a seus leitores e a nós que eles não são mais cidadãos do mundo. Mesmo que vivam em meio ao mundo, eles são agora cidadãos celestiais e, portanto, não podem participar das atividades de um mundo perdido como faziam antes. Eles precisam aprender a viver entre os que estão no mundo, mas sem ser semelhantes a eles. Para levar esse argumento ainda mais fundo no coração de seus leitores, Pedro também os exorta a viver como peregrinos. A palavra peregrinos provém do grego parepidemos. Descreve a atitude que os crentes precisam ter em relação à sua vida atual neste mundo. Retrata um viajante temporário que está apenas passando por determinado território a caminho de seu destino final. Por estar simplesmente atravessando o território, essa pessoa não se permite estabelecer ligações, permanecendo isolado. Logo, levantará acampamento e seguirá em frente. Por isso, sabe que seria tolice fixar raízes em um ambiente onde não pode permanecer. Agora, Pedro usa essa palavra para convencer os crentes a viverem como se fossem viajantes que estão nesta terra apenas durante uma curta estada. Para ajudá-los a permanecer livres do ambiente pecaminoso que está no mundo ao seu redor, ele lhes implora a se absterem das paixões carnais. A palavra abster provém do grego apechomai, que significa afastar-se propositadamente de, manter-se longe de, distanciar-se de alguma coisa ou abster-se intencionalmente. A palavra apechomai era bem conhecida, por isso toda pessoa que a lia entendia que Pedro estava lhes dizendo para se distanciarem das paixões carnais que se multiplicavam por todos os lados. Ao falar de paixões carnais, Pedro usa a palavra sarkikos, com o significado de carnal. Ele descreve os impulsos, anseios e desejos da carne, as coisas que atraem o nosso lado mais vulgar. A palavra paixões é epitomia, composta das palavras epi e tumos. Epi significa sobre e tumos retrata a paixão. Quando combinadas, a palavra epitomia descreve uma pessoa tão dominada por algum desejo ardente que se entrega totalmente a ele. Deixe-me salientar aqui algo que é imperativo você entender. A sua carne nunca se contenta enquanto não o controlar e dominar totalmente. Quando você tiver dado à sua carne permissão para fazer o que quiser,
e exercer até mesmo uma pequena quantidade de poder em sua vida, ela tentará se apossar de você. E no fim, travará uma guerra pelo controle total de sua vida. Não pense que você consegue sentir só um gostinho do pecado e depois se livrar dele sem consequências. Logo que a carne tiver recebido permissão para entregar-se ao pecado, o clamor da natureza carnal para pecar novamente se tornará cada vez mais forte, atuando ferozmente contra você em sua tentativa de puxá-lo cada vez mais para o fundo do pecado até ser completamente conquistado por ele. É por isso que Pedro nos diz tão firmemente para nos abstermos das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. A palavra guerra provém do grego strateuomai, derivado da palavra stratos, da qual obtemos a palavra estratégia. Porém, quando se torna strateuomai, conforme usada neste contexto, retrata um soldado ferozmente comprometido que possui uma mentalidade de guerrear. Por estar tão comprometido em fazer guerra e destruir sua resistência, ele luta de forma tática, estratégica e dinâmica. Além disso, o tempo verbal grego acentua o fato de que, a partir do momento que tiver sido autorizada a expressar-se, a carne travará uma guerra contínua e seu ataque será interminável. A principal preocupação de Pedro é que a carne faça uma guerra contínua contra a alma. A palavra alma é a grega psyche, que descreve a mente, a vontade e as emoções de uma pessoa. Os escritores do Novo Testamento entenderam claramente que a mente, a vontade e as emoções são os lugares onde Satanás promove sua maior guerra contra os santos. Portanto, Pedro exorta seus leitores a não abrir a porta e convidar essa guerra a começar, participando intencionalmente de atividades pecaminosas. Em vez disso, ele lhes diz para se absterem de paixões carnais, mantendo assim sua mente, vontade e emoções livres de batalhas desnecessárias. As palavras de Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, poderiam ser interpretadas assim: Amados, imploro e advirto sinceramente que vocês vivam como se fossem viajantes aqui neste mundo. Nunca se esqueçam de que esta não é sua residência real e de que vocês não devem se tornar demasiadamente apegados ao ambiente ao seu redor. Eu os exorto a se absterem de todo e qualquer desejo carnal de baixo nível, que tente invadi-los e assim arrastá-los para uma guerra muito longa, prolongada, estratégica e agressiva em sua mente, vontade e emoções. Se existe uma tentação contra a qual você tem de lutar constantemente, mais do que contra outras, como foi que essa luta começou? Você olhou para algo ou permitiu que sua carne fizesse alguma coisa que você sabia ser errado? Você mesmo abriu a porta para esse ataque ao não dizer não à carne em um momento crítico de sua vida? O que você fará agora para fechar a porta para o diabo e expulsar essa batalha de sua mente e de sua carne? É muito mais fácil evitar tentações carnais do que desarraigá-las após elas se tornarem profundamente enraizadas em sua mente, vontade e emoções. Por isso, se o mundo ao seu redor estiver clamando para que você participe de suas atividades pecaminosas, como provavelmente estava clamando aos leitores de Pedro do primeiro século, lembre-se de que você é apenas um viajante temporário neste mundo, sem direito de participar de tais atividades. Escolha abster-se das obras da carne. Ao tomar essa decisão, você poderá evitar batalhas horríveis que outras pessoas travam na mente todos os dias porque não disseram não às tentações que lhes foram oferecidas. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor,
Peço que tu me ajudes a dizer não às tentações que estão constantemente atacando minha mente e emoções. Há momentos em que minha carne grita por participar de um comportamento pecaminoso. Porém, sei que com o poder do teu Espírito operando em meu interior, consigo resistir e me recusar a ceder a esses impulsos pecaminosos. Espírito Santo, estou me apoiando fortemente em ti para me fortaleceres a fim de que eu possa continuar a me abster das paixões carnais que desejam guerrear contra a minha alma e me tornar cativo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você consegue pensar em um momento de seu passado em que conscientemente se permitiu envolver-se com um pequeno pecado? Essa decisão o aprisionou e o lançou contra uma das maiores batalhas de sua vida? Se você estivesse aconselhando alguém, tentando a permitir-se apenas um gostinho do pecado, que conselho útil você lhe daria para ajudá-lo a abster-se desse pecado? Existe algum pecado específico contra o qual você está lutando neste momento? Há lugares ou pessoas que você precisa evitar para permanecer livre? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.